Olá, um bom dia para você. Estamos hoje no segundo dia das nossas reflexões no livro de Provérbios para conhecermos as instruções divinas para o nosso cotidiano. Hoje nós vamos começar o capítulo 22 de Provérbios e vamos ler de 1 a 16. Esse capítulo, ele trata muito da boa reputação, o cuidado que nós devemos ter com o nosso nome, para ser respeitado por outros, para não ser levado, de uma forma denegrida. Então é muito importante que nós nos preocupemos com o nosso bom nome, porque isso vai refletir em qualquer negócio que nós façamos, em qualquer atividade que nós formos desempenhar. Se você tem um bom nome, você já tem uma ótima referência. Então, nós lemos no verso 1 do capítulo 22 o seguinte: a boa reputação é mais importante que muitas posses. Veja como ele está considerando a boa reputação. Desfrutar de boa estima vale mais do que o ouro e do que a prata. Ele está comparando a boa reputação a dois metais muito valiosos, que são o ouro e a prata. E ele está dizendo que é melhor você ter uma boa reputação do que ter ouro e prata. O rico e o pobre têm algo precioso em comum. Porque entre o rico e o pobre nós sabemos que há muita diferença. Mas tem algo em comum que aqui o Senhor está dizendo que é muito precioso. Sabe qual é este algo em comum? É que o Senhor é o Criador tanto do rico como do pobre. E o Senhor é um defensor do pobre. Ele está predisposto sempre a defender o pobre, a suprir suas necessidades. Não é o fato dele não ter dinheiro que ele vai ser abandonado pelo Senhor. 3. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. Então, devemos ter prudência. A prudência é um tema muito enfocado aqui no livro de Provérbios. O Senhor tem a prudência como algo muito valioso. E ele diz que aquele que é prudente, ele percebe o perigo, discernimento espiritual, e ele busca refúgio. Mas o incauto, o que não tem cautela, o que é imprudente, ele passa adiante sem nem perceber, e aí ele vai sofrer as consequências. 4. A recompensa ao temor do Senhor e ao comportamento humilde são a riqueza, a honra e a vida. Então o Senhor enfoca também muito a questão do temor do Senhor. O temor é dele, não é nosso, porque a nossa natureza humana não teme ao Senhor. Mas quando nós estamos caminhando com o Senhor, o temor do Senhor vem ao nosso coração. E o comportamento humilde, que também é um atributo do caráter de Cristo, ele diz que isso é uma riqueza para nós, é uma honra para nós e é também a vida que nós obtemos. Nas trilhas dos perversos existem espinhos e ciladas. Cuidado com o homem perverso, que o Senhor também ressalta muito aqui no livro de Provérbios. Quem deseja proteger a própria vida deve se afastar deles. Deve se afastar do homem perverso. 6. Uma recomendação para a sua criança. Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Então, veja a importância do ensino desde criança, o ensino nos caminhos do Senhor. O rico domina sobre os pobres, porque ele tem mais poder aquisitivo, tem a força do dinheiro. E o que toma emprestado se torna servo do que empresta. Cuidado com o dinheiro que você toma emprestado, porque você vai se tornar um servo, escravo às vezes, daquele que lhe emprestou o dinheiro. Quem semeia injustiça colherá desgraça,
e o castigo da sua soberba será completo. A questão também da justiça e da injustiça é muito tratada aqui no livro de Provérbios. E ele diz que quem semeia injustiça colhe desgraça. Mas o homem generoso, aquele que é bondoso, será abençoado, porquanto reparte seu pão com o necessitado. É também uma das coisas que o Senhor sempre está nos instruindo, o fato de nós termos o coração bondoso para repartirmos o que temos com o necessitado. 10. Lança fora o escarnecedor. Bota ele fora da sua vista. Não queira ter intimidade nem relacionamento com o escarnecedor. Porque quando você lança fora o escarnecedor, você lança também a ira e você lança a contenda, a briga, o conflito. E assim cessarão as demandas e a vergonha, a ignomínia. O que ama a sinceridade de coração é grácil no falar, ou seja, tem graça no falar. Que ama a sinceridade de coração tem graça no falar. E ele será amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem o verdadeiro conhecimento, mas ele confunde os discursos dos traidores. Veja a justiça que há no nosso Deus. Ele confunde o discurso do traidor, mas ele protege o verdadeiro conhecimento, porque ele é soberano, ele está acima de tudo isso. O preguiçoso sempre alega: há um leão lá fora, serei morto se sair à rua. Ou seja, o preguiçoso, ele tem tanta preguiça para trabalhar, que ele vive se desculpando para não trabalhar. Então ele diz: não, tem um leão lá fora, se eu sair, eu vou ser morto, então é melhor ficar aqui sem fazer nada. E isso é uma atitude do preguiçoso. A conversa da mulher imoral é uma cilada profunda. Nela permanecerá quem estiver sob a ira do Senhor. Cuidado com a imoralidade, porque o Senhor se ira com a imoralidade. A tolice mora naturalmente no coração das crianças, porque a criança também já nasce com essa natureza de pecado, essa natureza adâmica. Então a tolice já mora, já vem junto com a criança. Mas a vara da correção as livrará dela. Então o Senhor está dizendo aqui aos pais, aos tutores, aos educadores, aos avós: sempre corrija a sua criança. Porque por ela ter essa natureza adâmica, ela vai cometer tolices, não tenha dúvida. Mas é importante que você corrija para ela crescer um adulto com caráter. Quem enriquece à custa de oprimir o pobre, assim como quem adula com presentes os ricos, certamente passará necessidade. Então ele está condenando aqui o enriquecimento à custa de oprimir o pobre, o seu próximo, e também aquele que adula com presentes, que suborna, que tenta ganhar, né, o outro através de suborno, ele certamente passará necessidade. Então essa é a nossa mensagem de hoje. As suas instruções para o dia de hoje estão no livro de Provérbios. Consulte, leia mais uma vez, reflita, medite e pratique na sua vida cotidiana. Muito obrigado pela sua atenção e até o terceiro dia para nós continuarmos com essa reflexão preciosa. Até lá!